Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Bendito é o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu queria meditar com vocês em uma passagem bíblica no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis de Israel. Glória a Deus. O som tá bom aqui, se deixar assim. Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Amém, amados? Vocês estão bem? Glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Podemos ler? Diz assim: um dos servos ponderou o rei: meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terra de Israel, ou terra israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos, diante do que o rei determinou. Ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá. Preste atenção nesse versículo. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora, ou seja, de manhã ainda, saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos ler mais um versículo 17. Em seguida Eliseu orou, suplicando a Yahvé: abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Você senta dizendo amém. Diga: Deus é um Deus de extraordinário. Olha só, eu vou ser bem rápido. Ao terminar aqui, eu vou passar a oportunidade para o pastor Ednado. Eu vou dar aqui a oportunidade para ele celebrar a ceia. Eu vou ser rápido. Vamos fazer uma reflexão nesse texto. Olha só, eu quero explicar para vocês o que não foi lido aí, pois começamos a ler o capítulo pela metade. A história começa no verso 8, e a história é o seguinte: Eliseu era o profeta daquela nação, Israel, todo mundo sabe disso. Estava bom, amor, mas está agora dando um eco aqui. E esse Eliseu, ele era um profeta diferente dos demais profetas. Ele começou a ser usado de uma forma tão poderosa que quando o rei da Síria, que todos sabem que era uma das maiores potências mundial naquela época e era um dos maiores inimigos de Israel, esse império, eles tinha um ódio, uma guerra ferrenha contra Israel. E esse rei da Síria era o cara que ia dormir ou deitava na cama e bolava planos. Ele arquitetava na sua cabeça um plano de pegar Israel ali nas suas armadilhas pelos caminhos da vida. E esse rei poderoso na época, um grande homem, chefe de um grande tropa, um grande exército,
Todas as vezes que ele deitava, ele pensava em um plano e dizia: vamos executá-lo ao amanhecer. Ele chamava o seu general e dizia: olha, nós vamos partir desse ponto e vamos ficar em certo caminho, e quando Israel passar lá, nós o emboscaremos, o atacaremos. O cara dava ordem, e quando a tropa ia para a execução, a tropa chegava no ambiente, chegava no lugar, chegava na estrada, no caminho, nada de Israel. Israel não aparecia. Então o rei tornava a deitar e dizia: eu vou pensar numa outra estratégia. E aí ele bolava outro plano, chamava a sua tropa: vamos para tal lugar, lá eles vão ter que passar, não tem jeito, lá eles passam. Quando ele chegava lá, Israel não aparecia. O rei da Síria ficou irado e chamou todos os seus súditos e disse: ei, tem alguém aqui nos traindo, tem um traidor entre nós. Alguém está contando imediatamente os meus planos contra Israel, e eu preciso descobrir quem é de vocês que está traindo o império da Síria. Um homem se levanta e diz: meu rei, eu posso falar uma palavra? O rei: pois não? Tem alguém para que você denuncie como sendo um impostor entre nós? Ele disse: não, meu senhor. É porque lá em Israel tem um homem, o nome dele é Eliseu. Todas as vezes que o Senhor pensa na mente, o Deus de Eliseu revela lá. E Eliseu diz: Israel, não vá por esse caminho, porque Jeová te livra hoje. Qual é a ideia? Qual é a lição que eu aprendo aqui? Primeira lição que eu aprendo: Eliseu tem uma coisa que a igreja perde, e a igreja perdeu, e daqui a pouco eu vou chegar lá. Eliseu tem uma coisa chamada visão espiritual, e essa visão espiritual é a porta que Deus usa para dar o escape a Israel, que apesar de andar meia desviada, o profeta Eliseu, tendo essa visão, comunica ao rei de Israel, dizendo: não vá por tais caminhos. Porque Deus é aquele Deus que sempre nos alerta, nos informa, nos indica, nos direciona. Ele diz que o caminho tal não é bom, esse caminho não é legal. E essas informações chegaram, e aí o rei disse: não pode. Como que esse homem faz para receber tal informação? E o servo dele disse: é o Deus dele, revela tudo para esse homem. Esse homem é doido. Sabe o que eu acho interessante? Coloque aí, Ara, por favor, o versículo 13. E aí a gente vai ler logo em seguida. O versículo 13 diz assim, e eu vou ler na minha versão, não sei como está aí. E ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi dito ao rei: eis que ele está em Dotã. Ou seja, ele mora em uma cidadezinha pequena, Bruno, muito pequena. Ele mora em um povoado muito pequeno. Ele foi morar lá em Dotã, uma casinha simples, uma casinha sem muita beleza, como o palácio do rei da nação de Israel. Uma casinha sem riquezas, uma casinha simples, comum, como a de todos os moradores. Aonde, pastor? Em Dotã, uma vila de casas. Dentro dessa casinha, pastor Ednardo, era onde o Deus de Israel revelava os planos da maior potência bélica naquele mundo. Eu descubro que dentro dessa casinha tem um profeta que ora muito, e o ambiente geográfico e a estrutura física não impede desse homem simples, casinha simples, bairro simples, vila simples, receber
a maior mensagem, que era a mensagem vinda dos céus, dizendo: diga aos meus servos, não vá por esse caminho hoje, porque o inimigo tem tropas armadas lá, mas eu estou revelando antes que aconteça, para que a minha palavra tenha valia no meio de vós. Esse cara não se limita aos lugares, ele não foi levado pelo sentimento do seu servo, que o nome dele, vocês lembram o nome dele? Geazi, ou Geazi, aquele cara que correu atrás de ouro, de prata, e o Eliseu está lá. O cara não tem ouro, o cara não tem prata, o cara não tem poder econômico, o cara não tem riquezas, mas ele tem Deus em uma casinha pequena, simples, e esse cara ora e Deus revela tudo ali naquele lugar. Irmãos, eu não sei se vocês me conhecem, eu sou daquele tempo onde a gente acreditava em coisas sobrenatural, sabe, irmão? Eu sou daquele culto ainda que a gente via visões. Eu sou daquele culto ainda que a gente orava, tinha fé e as pessoas eram curadas imediatamente. Sabe, quando eu era jovem, teve um tempo que eu fiquei meio maluco da cabeça, e aí eu via os profetas da minha época, tudo usado, e um dia eu fui para o monte e eu disse: eu quero ver se esse negócio funciona. E eu fui para o monte, comecei a orar, eu digo: quando eu voltar do monte, Deus vai ter que fazer uma cura imediatamente. E eu ia passando no meu bairro, quem conhece lá, sabe, as ruas estreitas, eu encontrei com a irmã, e essa irmã estava com uma enfermidade terrível, e ela se encontrou, e ela começou a falar, e quis chorar um pouco ali, eu era um jovem ainda, garoto. E ela conversando, dizendo que estava com esse problema, era um problema de enfermidade, e esse problema não era solucionado, já tinha tomado remédio, tinha feito tudo quando era coisa, não deu certo. Aí eu disse: rapaz, eu fui para o monte, eu orei, eu quero ver se funciona o meu negócio. Disse: mas a gente está aqui na rua, você acredita que Jesus pode curar você agora? Ela disse: creio. Na mesma hora eu botei a mão na cabeça, mano, no meio da rua, um monte de gente passando, eu um moleque assim. Eu não fiz uma oração extensa, eu não pulei, enfim, não, eu botei a mão e disse: se Jesus está na minha vida, você vai ser curado agora em nome de Jesus. Imediatamente aquela mulher sentiu como que a cabeça dela passasse um fogo, e daquele dia ela foi curada no meio da rua, e até hoje ela conta isso como testemunho. Porque as paredes podem ser pretas, e o povo fala da gente que tem a parede preta, mas eu acredito ainda no Deus sobrenatural, meu irmão. Parede é preta, mas aqui tem fogo ainda para queimar. Esse cara está lá orando em uma casinha simples, e aí o cara passou a localização, achamos, está em Dotã. Olha só, é isso que eu não entendo, gente. Quando eu li esse versículo eu fiquei assombrado, assustado. Essa coisa, a Bíblia é sobrenatural demais. Quando você lê o verso 14, coloca aí. Eu quero que você leia o verso 14. Leia aí, 1, 2, 3, vocês. Ele mandou cavalos, carros, grande exército para lá. Parou. O que ele mandou para lá? Cavalos, carros e Então esse cara vai enfrentar o quê? Uma nação mais poderosa do que ele? Porque a Bíblia fala, e ela separa carros. Você sabe que no mundo antigo não é toda guerra que leva carros. A Bíblia também fala cavalos. Vocês sabem que no mundo antigo não é toda guerra que leva cavalos. Existe guerra que é só soldados armados à espada, a pé. Existe guerra que tem cavalos, mas não tem carros. Por quê? Porque a guerra que tem cavalos, carros e soldados, o exército, ela é uma guerra no mais alto nível. É a guerra pro tudo ou nada. Por que os carros nos cavalos? Porque os arqueiros ficavam em cima dos carros. O cara está lá na carruagem, tem outra equipe nos cavalos correndo, mas os carros é onde ficam os arqueiros em cima e os caras vão para a guerra. Agora eu vou perguntar a vocês, seja sincero, eles foram atrás de quem, gente? De quem? De quem? Espera aí, vocês têm dúvida? Eu acho que vocês têm dúvida ainda, ou então eu não li direito. Vamos lá,
Quem eles foram atrás? Eliseu. Eliseu é quantos homens? Quantos homens? Um só. Vamos ler o texto de novo. Ele mandou, cavalos, carros e o quê? Um grande exército. Um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Espera aí, a pergunta é: o que esse rei viu para juntar todo o seu exército no nível máximo de capacidade? E disseram: vai lá atrás desse homem, mas vocês vão ter que ir com tudo que vocês têm. Gente, mas ele não foi enfrentar outro exército, ele foi enfrentar um profeta. Ele não foi enfrentar uma nação, Bruno, ele foi enfrentar um homem. Mas na cabeça do rei, esse um homem era mais poderoso do que tudo isso. Por quê, pastor? Porque esse homem tinha um Deus. E esse homem não tinha casa boa, esse homem não tinha o ouro real, esse homem não tinha escopeta, metralhadora, esse homem não tinha poder aquisitivo, mas o rei tinha medo desse homem. Por quê? Porque esse homem tinha Deus na vida, e o Deus desse homem era capaz de enfrentar carro, exército, cavalaria, tropa, esquadrão, seja lá o que fosse. O Deus desse único homem era capaz de enfrentar qualquer situação por esse profeta. Então, uma coisa que a igreja não pode perder é a fé em Deus. Sabe como o diabo te olha? O diabo te olha desse jeito. Vamos quebrar ele? Vamos. Como é que a gente faz? É unir todo mundo, porque senão a gente não consegue. Eu sei que nós estamos vivendo um dia de crente frouxo. Você vê, ninguém expulsa mais demônio, liga para o pastor. E quando estão ligando para mim expulsar demônio, eu desligo na hora. Se vira, irmão. Expulsa você, miserável. Porque o seu pastor não é uma muleta, você é crente. Mas eu estou dizendo para você, um homem de Deus, uma mulher de Deus é mais poderoso do que um exército inteiro. E o rei disse: quer prender ele? Quer? Então junta tudo que vocês têm, que o rei não vai pegar esse homem. Agora eu vou explicar uma coisa interessante. O exército chega e junta lá, tudo na casa, atrás da casinha de um homem só, desarmado, que é só profeta. Mas o exército inteiro da Síria está lá montado no acampamento para pegar esse homem só. E aí o dia amanhece, um dia comum, glória a Deus, eu vou já finalizar. E quando o dia amanhece, o servo dele vai sair do lado de fora, possivelmente para pregar lenha, para fazer alguma coisa. O servo dele grita: ai meu senhor, tem um grande exército lá fora, todo o exército da Síria está aí fora. O que será de nós? Preste atenção. Eliseu grita: calma, tranquiliza o jovem e diz: mas muito mais é os que estão conosco do que os que estão com ele. Vou perguntar para vocês: por que que Eliseu grita: mais é aqueles que estão conosco? Por que que Eliseu entende que o número que está com ele é maior? O versículo seguido diz que logo ele ora pelo jovem e diz: Deus, abra os olhos para que veja. E os olhos do moço se abriram, e o moço olhou para uma montanha do lado da casinha do profeta, e ele disse: meu senhor, agora eu vejo carros e carruagens, e também tem cavalos, mas eles são todos de fogo, e estão cercando a montanha, e o número deles é maior do que o exército da Síria. Agora, esse Eliseu é um cara diferente. Por que que ele teve essa visão extraordinária? Por que que ele viu essas coisas? Por que que ele orou para que a visão abrisse? E eu acho que eu já falei isso aqui, mas vale a pena a gente lembrar de novo. O Eliseu, pastor Adinar,
aconteceu uma coisa extraordinária com ele. Isso só aconteceu uma vez e nunca mais ele mudou. Ele vivia andando atrás do profeta Elias. Quem lembra disso? O Elias parece que fazia pirraça com o cara, sabia que ia ser arrebatado, e ficava dizendo assim: fica aqui, homem, que eu vou lá para Jericó. Aí o Eliseu dizia: eu não posso lhe deixar, o Senhor falou comigo, disse que eu tenho que ver você subir. E ele ia. Quando estava lá, Eliseu parece que fazia piada, dizia: fica aqui, agora eu vou para Betel. Ele dizia: não, eu vou também. Ele ia. Eu sei que foi para um lado, foi para o outro, rodou tudo quando era canto. E Eliseu dizendo: eu não vou, eu não lhe deixo, eu não te largo. O último Elias disse: eu quero ver se esse cabo vai ser doido mesmo. Vou fazer o seguinte: vou atravessar aqui o Jordão, vou ver o que ele faz. Vou ficar aqui diante do Jordão para ver o que acontece. E aí o que acontece? A Bíblia diz que o profeta Eliseu olha para Elias e começa. Eu imaginava o seguinte, eu pensava: poxa, quer dizer que se ele tivesse grudado com Elias, certamente ele ia ver isso. Se ele dormisse do lado de Elias, na hora que acontecesse ele ia ver. E aí o Senhor me ensinou que não. Por isso o profeta disse: dura coisa você me impediu. Por quê? Porque ninguém consegue ver um arrebatamento. Ninguém consegue ver a olho nu alguém sendo arrebatado, biblicamente falando. Aí o profeta Elias, que era o maior dos profetas, disse: se você me ver subir aos céus, você recebe o que você pede. Agora dura coisa você me pediu, que eu acho que você não vai conseguir. E eu achava que o ver ali era físico, que ele olhar ia, só que não, era uma visão espiritual. Porque você vê que o que vai aparecer carros de fogo, pastor Adinado. Isso é físico ou espiritual? Físico ou espiritual? E você acha que seus olhos físicos conseguem ver? Você conseguiria ver? Se um anjo chegasse aqui, você via? Não. Por isso Elias sabia, Elias disse: ah, você me pediu coisa pesada, porque não tem como você ver. Dura coisa me impediste. É impossível, cara, você ver. Mas você pediu, tudo bem. E aí de repente, quando eles estão diante do Jordão cheio, a Bíblia diz que vem uma carruagem descendo ali dos céus, separa um do outro, passa no meio do outro, separa ambos. Eliseu ainda está olhando e ele vê que vem agora um redemoinho descendo do céu. Esse redemoinho envolve o profeta Elias, e ele vai sendo arrastado em uma coluna de vento, arrastando ele para cima, e a capa do profeta cai ali, e ele está vendo tudo aquilo acontecendo. E eu digo para vocês: você acha, gente, você acha que alguém ia ver isso? Não, era no mundo espiritual. O que ia acontecer com o profeta Elias era no mundo espiritual. Não tinha ninguém que visse, não tinha aluno, não tinha servo, não tinha discípulo, ninguém via. Por isso o profeta disse: rapaz, você me pediu uma coisa difícil, porque o que vai acontecer é uma transição espiritual. No olho físico não dá para ver, no olho carnal não enxerga, no olho natural não vê. Eu acho que você não vê. E aí quando aconteceu, o profeta Eliseu gritou: estou vendo. Pois descreva: carruagens estão lhe separando de mim, e um redemoinho está lhe arrastando aos céus. Eu estou vendo uma visão a olhos abertos aqui agora. No dia que ele teve essa visão, que foi a troca de profeta, os olhos dele nunca mais fechou. Então quando ele está em Dotã, ele dá uma risada, que os olhos dele espiritual não fechou mais. Ele olha para o garoto e diz: rapaz, você é cego, não é não, velho? Desde o dia que Elias subiu ao céu, eu olho assim para frente de mim, eu não vejo nada normal, é tudo coisa estranha, sabe? Por isso ele olha para o servo dele e diz: calma, eu vou fazer uma oração por você também, para que você veja também as coisas que eu estou vendo aqui agora. E qual é a ideia? A ideia é que todo líder precisa atrair a visão dos seus liderados, para que vejam e contemplem a mesma visão, gente. Você pode andar 1000 anos com Eliseu, se os olhos seus não abrirem, você não vê o que Eliseu vê.
Mas Elias deixou esse legado em cima de Eliseu. Eu subo e seus olhos se abrem. A partir do momento que seus olhos se abrirem, você está apto para adentrar no mundo profético. E aí o cara diz: tudo bem, se meus olhos forem abertos, o meu servo que agora é este, também vou abrir os olhos dele. E ele ora: Senhor, se os meus olhos foram abertos naquele dia, e agora eu estou vendo coisas extraordinárias, faz ele ver também. E o rapaz abriu os olhos assim e disse: agora eu estou vendo, a montanha está cheia de carruagens de fogo. Agora pensa comigo na visão do profeta Eliseu. O cara amanhecia o dia, abria a janela para o lado da montanha, bota a mão na cintura e diz: poxa vida, como está bonita essa montanha, os céus estão bem baixinho aqui perto da gente. Esse cara era louco, esse cara era descomunal, até que um dia ele orou para que alguém visse o que ele estava vendo também, para que assim as pessoas acreditassem que Deus dá uma visão para aqueles que acreditam na sua palavra. Agora você sabia que Jesus venceu todos os inimigos? Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a calúnia, Jesus venceu os fariseus, os saduceus. Ele venceu tudo, venceu o sepulcro, venceu a morte. E depois que ele venceu todas essas coisas, ele disse: ainda tem uma coisa que eu vou vencer, e eu preciso vencer. Você lembra? Lucas 24 diz que os discípulos se desviaram, desanimados, abatidos, frustrados, foram embora para Emaús. E a Bíblia diz que Jesus disse: eu tenho que ir atrás desses homens, porque ainda tem uma coisa que eu preciso deixar na igreja. Eu preciso vencer ainda uma outra batalha. E quando ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, ele anda 11 quilômetros conversando com esses caras. Eles não conheciam, não sabia quem era, não entendia. Jesus estava ali do lado, Jesus conversava, ensinava, pregava, falava tudo, e os caras não viam nada. Até que a Bíblia diz que Jesus pegou o pão e disse: Pai, graças te dou, e abriu. E a Bíblia diz: e os seus olhos foram abertos. Se você ler o texto, diz também que as escrituras foram abertas. Se você continuar lendo, diz também: e os seus corações foram abertos. Existe uma coisa faltando na igreja que Jesus, ao ressuscitar, resolveu, mas hoje nós deixamos que esse problema ainda prejudique a igreja. Jesus venceu a morte, mas depois ainda disse: eu preciso vencer a cegueira espiritual, eu preciso abrir os olhos da igreja, eu preciso dar visão espiritual à igreja, eu preciso fazer a igreja enxergar as coisas espirituais. E foi no caminho de Emaús que ele abriu os olhos da igreja e disse: agora os teus olhos estão abertos para ver e entender o reino dos céus. Gente, tem muita gente cega espiritual. A cegueira espiritual é uma doença, e ela tem afetado 90% da igreja do Senhor. Nós não temos discernimento, nós não temos às vezes a maturidade de discernir, às vezes, nem uma palavra pregada. Quanta gente enganada e ludibriada na internet com um vídeo só que assistiu de uma pregação. Por quê? Porque não tem discernimento da Bíblia, é cego espiritual. E a lição que eu trago aqui nessa noite é que Eliseu uma vez abriu os olhos e nunca mais fechou. Esse cara via as coisas do outro mundo, esse cara andava na contramão da lógica, esse cara via coisa sobrenatural e era comum para ele. O reino estava sempre com ele ali, como uma coisa natural. E Jesus ensina isso à igreja ao ressuscitar, trazendo aqueles discípulos de Emaús de volta, dizendo: vocês estão cegos. Eu estou andando com vocês, eu estou conversando com vocês, eu estou sentando com vocês, eu estou batendo papo com vocês, eu estou me alimentando com vocês, e vocês são incapazes de enxergar aquilo que foi prometido e falado na palavra. E ele, cercado de discípulos incrédulos,
foi necessário fazer uma coisa nova para encontrar os demais que estavam trancados dentro de casa. Porque os dois que foram para Emaús, ele foi e abriu os olhos. Quando partiu o pão, eles voltaram com os olhos abertos. Mas ainda tem incrédulo dentro da casa com as portas fechadas. Cá para nós, a Bíblia diz que ele estava com medo dos homens da lei, para que pudessem matar ele, porque poderiam levar eles a serem mortos com a mesma sentença do Cristo deles. Então eles trancam a porta. E cá para nós, a porta daquela época não é como a porta da nossa casa. Era uma porta barrada por um travessão de madeira quadrado, de um lado para o outro, fechando a porta, madeira grossa. Eles faziam culto dentro de casa, trancado, com medo, assombrados, desanimados, decepcionados, frustrados. E aí Jesus diz: já peguei 2, vou pegar o resto. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa, ele não bate na porta. O corpo dele passa por dentro da porta. Em Apocalipse tem uma porta que ele bate, mas com os discípulos tem uma porta que ele atravessa. Porque você não pode achar que uma coisa tem a ver com a outra. Tem gente que para ser dominado por Jesus, Jesus precisa quebrar a trave da porta e entrar cabeça dentro, ou ele não acredita. Tem outros que precisam entender o processo do chamado, do bater na porta, do ouça a minha voz aqui fora. Mas tem uns não. Tem uns que ele domina. Ele passa por dentro da porta maciça. E cá para nós, ele já derrubou, pode ver, ele já derrubou o conceito de incredulidade dele não haver ressuscitado. Ele não precisava, mas fez. Não precisava mostrar a ferida do lado. Não precisava mostrar a mão furada. Não precisava mostrar como ele era, como ele estava, não. Porque ele atravessou uma porta de madeira maciça, um travessão no meio. Como que simplesmente alguém que tem a capacidade de tragar, de engolir esse mundo, sem que nada o detenha. Aleluia. Tem horas que Jesus faz da forma que ele quer para fazer a igreja abrir os olhos. Tem horas que Jesus quebra regras, não regras do reino dele ou da sua palavra, mas regras que são ditadas por nós como sendo normais ou anormais, e ele quebra essas regras. Porque sabe que você é tão incapaz, você é tão incrédulo, que mesmo a Maria já tendo dito para você que ele está vivo, você diz: eu só acredito se eu ver. Então você tem os seus sermões sobre o Tomé, o homem de pouca fé, mas você também é um covarde incrédulo, que desacredita por conta das possibilidades de haver aí um erro. Não, eu acho que não funcionou, eu acho que não saiu como deveria. Eu não acredito no que Maria está dizendo, até que ele invada algumas portas da sua vida, até que ele quebre o protocolo da sua vida e do seu ambiente, até que ele alcance você no lugar mais profundo da sua existência, até que ele vá aonde o homem físico natural não consegue penetrar, porque tem uma porta maciça, um travessão no meio. Mas Jesus está dizendo: não tem lugar profundo que a minha palavra, a minha voz, a minha presença não alcance. Eu vou encontrá-los no recinto mais profundo da calamidade, das suas emoções frustradas. A igreja precisa ter o sentimento de Eliseu, sentimento de que o reino de Deus é real, de que igreja não é um lugar somente físico. Percebeu? Que a gente canaliza tudo como se isso fosse tudo físico. A gente orquestra, a gente monta, a gente prepara, a gente arruma, a gente ajeita, bota luz, tira luz, pinta, faz aquela coisa toda, e a gente pensa só no físico. Mas eu acredito que além desse forro, desse prédio, dessa igreja,
Temos uma ação do Eterno, uma mão poderosa, temos um favor do alto, temos um atuar divino em nossa vida, temos uma atuação de Deus Todo-Poderoso, que a gente via aqui pregar. Nada aconteceria se tudo fosse de nós, mas é o reino produzindo coisas invisíveis nesse mundo real, que nós estamos tão apegados e misturados com Ele. E a verdade nessa noite sobre todas as coisas é que eu acredito no Jesus que vai abrir os olhos da igreja do Senhor Jesus, para que possam contemplar a beleza, a glória, o resplendor da sua maravilhosa presença. Mas nós fazemos psicologias, coach, tudo quanto é coisa para a gente tentar envolver a igreja. Mas a gente sabe que a fonte da igreja não é desse mundo. A igreja é um organismo vivo, mas a vida não é desse mundo. É uma vida extraterrestre, sabe? O organismo na igreja não é daqui, não é dessa parede, não é desse solo, não é dessa natureza, não é desse ambiente. A vida dessa igreja, que emana de um lugar tão alto e profundo, é uma vida que vem do alto dos céus. E portanto, essa igreja não pode jamais se sujeitar, ser manipulada por aquilo que a sociedade dita, por aquilo que o mundo diz, por aquilo que os homens falam, por aquilo que os homens cobram, porque a nossa essência é do alto, é dos céus, é do Senhor da glória, e é dele, por ele, para ele todas as coisas. Precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé de entender que Deus é o grande maestro dessa orquestra chamada mundo. Precisamos ter fé para entender que o ar que respiramos, cada batido do nosso coração, está anotado no seu livro, como disse o Salmo. Precisamos ter fé para dormir de noite acreditando que, se acordarmos vivos, estamos em paz, mas se não acordarmos vivos, estamos com Cristo. Precisamos ter fé para acreditar que a nossa vida foi rendida completamente a Ele, e não deixamos nada para ninguém, pois Ele não aceita que sejamos divididos. A visão da igreja se fecha, a visão da igreja diminui, a igreja torna-se míope quando passa a andar conforme os paradigmas e dogmas que os homens declararam para a igreja. E aí, portanto, tanta gente falando, a igreja evangélica precisa de uma reforma, porque a igreja evangélica não é mais a mesma. O que a igreja evangélica precisa somente é ter a visão espiritual para discernir o reino de Deus, e acabou. E quando isso acontecer, aí nós poderemos abraçar aqueles que nos perseguem e dizer: o que está em você não está em mim, o que lhe fere não me fere, o que lhe machuca não me machuca, o que lhe faz me odiar não te faz odiar você. E aí estaremos prontos para entender que a gente não fica choramingando quando o dia foi mal, quando a coisa não funcionou, ou a gente fica pensando: eu devo desviar ou não, eu devo sair da igreja ou não, na igreja só tem gente falsa. Aí eu vou dizer para você: me diz aí o endereço de onde tem essas pessoas que não é falsa, para mim ir. Porque cá para nós, gente, se você me dizer que tem um lugar fora da igreja que não tem ninguém falso, todo mundo é fiel, me diz que eu vou para lá ainda hoje. O problema é que a nossa visão é carnal, física, natural, materialista, e a gente vê tudo que está em nossa volta. A gente vê o defeito do Bruno, o defeito do fulano, o defeito do... a gente vê tudo, a gente quer consertar tudo, a gente quer que todo mundo ande no nosso padrão, na nossa linha, no nosso pensamento. Mas nós esquecemos que o dono dessa igreja
É o Deus que conhece a essência de cada um no seu íntimo e particular. E esse Deus, Ele é um Deus que não deixa ninguém de fora do seu reino, da sua presença. Ele não exclui, Ele não faz cara feia, Ele não abomina as pessoas. Pelo contrário, Ele diz: venha, porque eu sei que no seu futuro você pode ser melhor do que você é hoje. Tem um texto na Bíblia que eu amo muito. É quando Israel está no deserto, e aí a Miriam pegou lepra. A Miriam está leprosa. Aí chegaram assim e disseram: Moisés, faz o seguinte, está atrasado, tem que ir embora. Você lê o texto. Diz que o povo chegou assim e gritaram: não sairemos daqui sem Miriam. Esse é o sentimento da igreja. Só que a igreja hoje fala o seguinte: o cara está leproso, tá, bota para fora, gente, chuta, não, aqui não, vamos embora, estamos atrasados. E tem o perfil da igreja verdadeira é assim: a gente vai sair, vamos levantar acampamento para ir embora, vamos, não dá para deixar ele faz parte. Não, mas ele tem lepra, pai, está leproso, você não viu não? Ou ela murmurou até contra o maior líder, até contra o Moisés, mas a gente tem que levar. Mas ela não presta, não serve, é uma pessoa leprosa, mas não dá para a gente largar. Por quê? Porque nós estamos aqui no só propósito. A gente saiu do Egito para entrar todo mundo em Canaã. Então vamos lá, uns vai ficar leproso no caminho, outros vão tropeçar no caminho, outros vão ser picados por serpente, outros vão fazer aquilo, e se Deus quiser matar, Ele mata. Agora nós não, a gente vai pegar na mão e vamos até o fim, porque nós somos um povo, organismo vivo dos céus, e esse é o padrão e o modelo do reino dos céus. Você pode ficar de pé agora? Que essa palavra entre no seu coração e você entenda que se você estiver com Deus, você é maioria. Para prender um homem só foi preciso um batalhão de todo o exército, e não funcionou. Para prender um homem só, um rei, reuniu todo mundo, não funcionou. Aí você sabe o que aconteceu no final da história? O profeta inverteu a coisa. No começo ele começou orando pelo servo dele, dizendo: Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja o que eu vejo. Aí ele inverteu o processo, olhou para os soldados e disse: agora eu vou orar por eles, mas não é para eles verem, é para eles cegar. E aí disse: Senhor, cega eles. E eles ficaram cegos. E a Bíblia diz que o profeta pegou eles e levou ele para suas casas de volta, entregou todo mundo em paz. Quando chegou lá, disse: pronto, Senhor, eles estão em casa, abre os olhos. Eles abriram os olhos e estavam em casa. Porque o reino dos céus é isso. Quando temos visão, pastor Adinato, nós não cega as pessoas para matá-las, a gente mostra o caminho de volta. O profeta poderia dizer: está todo mundo cego, traz uma espada aí, vou matar todo mundo aqui ao fio da espada. Ele disse: não, vou levar todo mundo para casa. Porque um profeta naquela época era maior do que um rei. A Bíblia diz que esse profeta Eliseu, ele era tão grande no poder espiritual, que o rei levava e submetia a ele e dizia: você é o pai da nação. Então, se o pai da nação não entender o processo da visão, que a visão da cavalaria de carro de fogo não é para consumir o exército inimigo, a visão da cavalaria de fogo é para sinalizar: eu estou com você, mas a ordem é tua, faz conforme você quer, e Deus, os céus vai observar. Só que tem gente que se aproveita desse chamado profeta ou poder profético para ferir aqueles que não têm a mesma visão. E a palavra dos céus hoje para nossas vidas é que a visão volte à nossa vida, que a visão espiritual nos alcance a ponto de nós entender que os céus estão conosco, e a gente não vai ficar frustrado, decepcionado, desanimado, abatido, cabisbaixo, porque os céus estão conosco. Agora tem crente, pastor Renato, que eu não sei o que está querendo mais não.
O pai pegou o filho, a coisa mais importante que existia no cosmos, no universo do céu, disse: eu vou dar o filho. A gente ainda acha que Deus não deu nada para a gente. E eu estou falando aqui porque o Senhor sabe. O Senhor conhece os corações, Ele sonda. E Ele sabe que tem pessoas que andam entre dois pensamentos, pensando sobre algumas coisas que não deu certo na sua vida. E você tem isso como uma frustração entre você e Deus, onde você questiona todos os dias o porquê que não deu certo, não aconteceu, não funcionou. Eu conheço pessoas, pastor Adinaldo, que aceitou a Jesus e se desviaram porque eles entraram na igreja e eles acharam que quando entrasse na igreja Deus ia mudar radicalmente as coisas, ia dar a ele riquezas, poder, grandeza. Não é assim, gente. A maior riqueza do reino é quando entendemos que Deus depositou em nós a grandeza do seu tesouro. Pois Paulo disse: esse tesouro que temos foi posto em vaso de barro, para que vocês entendam que a grandeza não vem de vocês, mas vem do alto dos céus. O grande é a essência que está dentro de nós, mas nós temos que ter a simplicidade de entender que tudo é dele e por ele. E nessa noite eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu já vou chamar aqui o pastor Adinaldo. Nós vamos adorar o Senhor, já vamos ministrar a ceia. Curve a sua cabeça. Nós vamos cantar esse louvor agora. Em seguida eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, bendito és tu, Senhor nosso Deus. Graças te damos, meu Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, nessa noite, que o Senhor traga visão espiritual para cada pessoa que aqui está, Senhor, para discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, trazendo, Senhor, discernimento espiritual, trazendo, meu Deus, autoridade profética no mundo espiritual, trazendo, meu Deus, certeza das coisas que não enxergamos fisicamente, trazendo, Senhor, maturidade de entender, Senhor, que cada processo deverá ser enfrentado, Senhor, sem murmurações. Senhor, eu quero orar por aquelas pessoas que andam, Senhor, entre dois pensamentos, pensando, meu Deus, como seria se aqui não estivesse, ou se estivesse em outro lugar. Senhor Deus, eu oro, Senhor, para que esses corações tenham paz. Eu oro, Senhor, para que essas vidas tenham um regozijo, Senhor, interior dos céus, ó Pai, para que essa pessoa entenda, ó Deus, que apesar dela viver como o profeta vivia em Dotã, em uma casinha simples, singela, sem ouro, sem prata, sem muita coisa, Senhor, mas o mais importante, havia naquele lugar uma parte do céu estava com ele, um homem, Senhor, que sinalizava aqui embaixo e o Senhor confirmava em cima. Aqui tem uma igreja profética, aqui tem um povo de visão espiritual, Senhor. Aqui tem pessoas que acreditam no poder da eternidade, aqui tem pessoas que acreditam nas curas sobrenaturais, e é sobre essas coisas que nós liberamos uma palavra agora profética, que todas as pessoas que precisem de uma ajuda espiritual, uma cura espiritual, e essa pessoa já procurou a medicina não resolveu, o Senhor, Pai, nós queremos acreditar pelo poder da fé e da oração, que o Teu Espírito Santo é capaz de tocar essa vida, é capaz de tocar no corpo dessa pessoa, é capaz de tocar na mente dessa mulher, desse homem, é capaz de tocar, Senhor, nas articulações, pois Tu és o Deus de cura. Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de cura, Tu és Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shalom, Jeová Tsabaoth, Tu és o Senhor dos exércitos. Nós acreditamos, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós dependemos desse amor, e sem Ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar
Deus.